Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado de criptoativos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro nos investimentos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento no mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje eu vou estar mais uma vez analisando o Bitcoin, trazendo regiões importantes que precisamos romper agora no curto prazo e as regiões também que não podemos perder e as regiões que eu acredito que o preço vai atingir agora no curto prazo e as probabilidades aí de retomada do ativo aí no início do ano, quem sabe aí nas próximas semanas. Vamos falar um pouco aí da região de liquidação, né, que o preço tende a buscar essas regiões de liquidação, essas regiões de liquidez. Quero também estar trazendo aqui o índice das grandes instituições, né, se elas estão comprando, se elas estão vendendo, se as sardinhas estão comprando, trazer também um pouco aí se está tendo entrada de open interest nesse último movimento, se nós estamos com força para de repente romper essa região chata que não está conseguindo romper há alguns dias, né? Foram testadas algumas vezes. E sendo assim, sem vinheta e sem mais enrolação, vamos para a análise de hoje. Antes de mais nada, eu postei um vídeo, o meu último vídeo no meu canal aqui do YouTube, ele basicamente ele é um insight interessante aí para o ano de 2026, é uma prévia ainda do que eu espero, uma prévia aí das minhas análises aí que eu tenho feito. Mas é um conteúdo bacana que já dá para dar um insight bom, então eu recomendo fortemente que vocês assistam. Eu vou deixar em algum canto aqui da tela esse vídeo e eu recomendo fortemente que vocês assistam, porque ele basicamente traz sim a possibilidade, a probabilidade de um 2026 do Bitcoin ser explosivo, ser um 2026 de grandes valorizações, principalmente quando a gente faz essa correlação com a prata, com o ouro e com a NASA, que eu tenho trazido já algumas vezes já essa correlação. Algumas pessoas já estão falando, mas as primeiras vezes que eu trouxe, poucas pessoas tinham falado sobre essa correlação, então eu recomendo fortemente que vocês assistam, que isso pode trazer uma valorização do Bitcoin absurda no primeiro semestre, no primeiro trimestre de 2026, quem sabe no ano de 2026 nós podemos ter, quem sabe, máximas históricas muito acima desses 126 mil, então eu recomendo fortemente que vocês assistam essa análise, que ela traz insights bem bacana aí do que esperar para o ano de 2026. Eu ainda vou fazer uma análise mais aprofundada, mas a princípio essa já é um apanhado bem interessante, é um resumo bem interessante e eu recomendo fortemente que vocês assistam. Diante disso, a análise do Bitcoin, sinceramente, no final do ano, todo mundo esperava esse tal rally de Natal, não houve o rally de Natal, e é natural que o mercado acabe se lateralizando, acabe ficando um pouco meio sem graça, né? Ele não está conseguindo romper regiões que eu já tenho trazido aqui há muito tempo. Eu já tenho trazido aqui que essas regiões das médias de 200 período. Após o 8 de outubro, que teve o Twitter do Trump sobre a guerra comercial, todas as vezes nós tentamos romper essas regiões, essas médias desse período aqui no 4 horas, nós não conseguimos, todas as vezes. E já estamos aí com outubro, novembro, né? Então já estamos indo aí já praticamente para o terceiro mês, né? Novembro, dezembro, estamos indo já para o terceiro mês aí quase, em janeiro chegando, sem conseguir romper essas médias de 200 período no 4 horas. E eu disse que o primeiro ponto para trazer uma saúde do preço, para eu acreditar que o preço está um pouco mais saudável, é a força para romper essa região. E não estamos conseguindo já há alguns dias, algumas semanas. Então, primeiro ponto, o Bitcoin precisa romper essas regiões que hoje, novamente, viemos testá-las. Assim como ontem, perdemos tentamos rompê-las, perdemos, tentamos rompê-la novamente, perdemos, e agora estamos tentando se segurar aqui acima dos 88 mil dólares, né? De fato, o primeiro ponto relevante, ao meu ver, é que o Bitcoin consiga fazer um pivô de alta acima dessas médias nesse período, porque isso também entraria em confluência com essa retração de Fibonacci aqui do diário, né? Essa retração de Fibonacci, quando eu traço desde a região aqui que foi confirmado a perda, né, das médias nesse período do diário, quando ele perdeu e formou esse pivô de baixa e veio buscar esses fundos na casa dos 80 mil dólares, o primeiro ponto para eu imaginar que o Bitcoin está próximo de romper toda essa sangria, obviamente é um pivô de alta acima dos 97 mil dólares, que seria acima dessas regiões 0,618. Porém, se ele conseguir já ter força de permanecer pelo menos acima dessas regiões, 0,382, conseguir ficar pelo menos nessas regiões aqui, já assim nos traz uma certa tranquilidade, porque ele também entraria em confluência com essas médias nesse período, então nós poderíamos ter força, ganhar força nessas regiões, né, nessas lateralizações aqui, para de repente vir um rompimento e buscar essas regiões que é mais acima, próximo da casa aqui já dos 100 mil dólares praticamente, que eu acredito que é um alvo interessante para fazer realizações de lucro aí, de trades que eu estou posicionado atualmente. Para quem não sabe, para quem não acompanha, eu estou parcialmente exposto, eu estou pelo menos 50% exposto no meu caixa é, em criptomoedas, basicamente em Bitcoin, Solana e Ethereum, e eu acredito que um movimento de retomada de preço até essas regiões seria uma boa região para realizar lucros aí de trades que eu estou tentando fazer essa pesca de fundo que eu vim fazendo, um bottom fishing de todo esse movimento de queda.
Então, é óbvio, alinhado também com os indicadores de sentimento, eu realizaria posições, eu gostaria de estar realizando posições nessas regiões aqui, acima ainda dos 97 mil dólares, próximo das médias aqui de 200 período do diário, seria uma boa região para estar realizando. Mas, de fato, eu ainda acredito que antes que o preço venha buscar tomar de fato um rumo, tomar de fato uma decisão, eu acredito que ele vai buscar liquidez para ambos os lados. Esse aqui é um padrão de equilíbrio que o Bitcoin se encontra basicamente desde a região dos fundos aqui dos 80 mil dólares, ele está apertando nesse padrão de equilíbrio, ao meu ver, isso é um padrão de equilíbrio, e eu vejo que existe uma grande probabilidade de ele vir buscar liquidez tanto nas regiões abaixo aqui, quem sabe um pouco abaixo aqui dos 86 mil dólares, ou até em um caso mais extremo, 84 mil dólares, um pouco abaixo dos 85 mil dólares, porque é uma região que se encontra muito liquidez, tem bastante pessoas alavancadas, pessoas aqui que seriam liquidadas, longs liquidados e shorts liquidados acima também. Então eu acredito que antes que o Bitcoin tome uma decisão se ele vai vir retestar os fundos dos 80 mil dólares, ou se ele vai testar regiões mais acima dos 97 mil dólares, ou quem sabe nos 100 mil dólares, que eu já trouxe há alguns instantes anteriores aí, que seria regiões também de busca de liquidez, eu acredito fortemente que ele vai liquidar para ambos os lados. E por que eu acredito nisso? Quando eu faço essa confluência com a análise de sentimento do mercado, essa ferramenta do CoinGlass me mostra regiões de liquidez, de alavancagem de pessoas que estão alavancadas até em 100 vezes. Então, eu consigo encontrar nessas regiões aqui dos 86 mil dólares mais de 1 bilhão de pessoas alavancadas em pelo menos 50 vezes e 100 vezes. Esse gráfico ele é relevante porque isso mostra que existe um interesse institucional de busca de liquidez nessas regiões aqui. A maioria das vezes que existe um padrão de equilíbrio, um padrão de lateralização, o preço ele fica buscando liquidez para ambos os lados, assim como também tem liquidez acima até a casa dos 81 mil dólares, como eu já trouxe, que seria acima dessas médias de 200 período de 4 horas, que entraria em confluência com essa retração de Fibonacci do diário, e nós temos pelo menos 1,8 bilhões de liquidação até a casa dos 91 mil dólares, 92 mil dólares praticamente. Então, eu acredito que existe sim a possibilidade que o preço busca liquidez para ambos os lados, porque essas regiões são regiões de liquidação que o preço tende a ser atraído para captar essa liquidez antes de fato tomar uma decisão. Eu consigo também enxergar isso nesse gráfico aqui, que é o mapa de calor de liquidações do CoinGlass também. Nota que existe uma região de interesse aqui acima dos 91 mil dólares, assim como também existe aqui na casa dos 86 mil dólares, né? Então, eu acredito que antes de ele tomar uma decisão desse padrão de equilíbrio que ele se encontra em alguns dias, eu acredito fortemente que ele buscará liquidez para ambos os lados, né? Então, esse gráfico eu gosto de acompanhar em tempos gráficos maiores, porque se você olhar em tempos gráficos menores, existe muito ruído. Então, a partir de 2 semanas, um mês, eu já gosto de estar analisando. E olha como tem interesse aqui no gráfico de 2 semanas, né? Até 86 mil dólares tem muita liquidação, muita gente vai ser liquidado, tanto acima, na verdade tem até mais abaixo, né? Por esse tempo gráfico de 2 semanas, como acima. Mas acima também tem um certo nível de liquidação, como é facilmente visualizado na parte lateral dessa ferramenta. Então, eu acredito fortemente que antes que o Bitcoin, de fato, tome uma decisão, se ele vai conseguir voltar a testar regiões mais acima, próximo ali dos 97 mil dólares, quem sabe acima aqui dos 100 mil dólares, que seria essas regiões das retrações de Fibonacci, que seriam essas regiões das médias nesse período no diário, é altamente improvável, ao meu ver, que o Bitcoin ele entre em um bear market, que ele entre em uma depressão profunda antes de retestar essas regiões acima. Eu acredito que somente esse reteste aqui não vejo assim como muito validado. Eu acredito, na maioria das vezes, antes do Bitcoin entregar quedas mais fortes, quando ele perde as médias de 200 período diário, ele vem testar aqui novamente, até mesmo para fazer um movimento de short squeeze, né? Que muita gente entrou shortando esse movimento e o Bitcoin facilmente poderia voltar nessas regiões para fazer esse movimento de short squeeze, liquidar os apostadores de baixa. Automaticamente, isso também faria com os apostadores da alta entrassem forte em long e o preço em seguida voltaria para essas regiões abaixo aqui para liquidar os apostadores de long. E é isso que o preço faz a grande maioria das vezes, que ele está em um padrão de lateralização, ele busca liquidez para ambos os lados. É um padrão semelhante aqui, ó, um exemplo rápido, note que teve um padrão semelhante aqui alguns dias atrás. Ó. Aqui pode-se dizer que foi um padrão também de equilíbrio, o Bitcoin estava nesse padrão de equilíbrio, nessas regiões, e nota que ele veio buscar liquidez abaixo e depois ele buscou a liquidez acima. Então, na maioria das vezes, ele tende a buscar não somente liquidez abaixo, como ele também busca acima. Então, é o que eu acredito que está prestes a acontecer aqui. Ele vai buscar liquidez nas regiões acima e buscar posterior liquidez nas regiões abaixo, que eu consigo entrar nessa confluência com as médias, com essa ferramenta aqui do CoinGlass.
Legal? E como estaria o sentimento do mercado nesse momento? Ao meu ver, tá meio xoxo de verdade o análise de sentimento, acho que é até normal por conta do final do ano mesmo, né? As pessoas esperavam esse tal rally de Natal, não aconteceu, e automaticamente os investidores estão aguardando aí para entender o que vai acontecer aí no início do ano, se vamos ter dados positivos já para, quem sabe, o Jerome Powell considerar acortar, lembrando que a grande maioria das pessoas já precificam que não haverá mais corte pelo Polymarket. Se você analisar, tem praticamente 90% das pessoas acreditam que não haverá corte, a grande maioria das pessoas acredita que não haverá corte mais no primeiro trimestre. Isso, ao meu ver, é muito bom, porque as pessoas estão pessimistas e é nesse momento que eu gosto de estar me expondo no mercado. Atualmente, eu consigo enxergar até um aumento de Open Interest legal, aqui, né, ele saiu das regiões aqui dos 86, está próximo dos 98, um pouco abaixo agora. Então, o Bitcoin ele está tendo essa retomada de Open Interest, mas precisamos que haja mais, precisamos que haja um movimento semelhante a esse aqui, que foi um movimento mais forte, né? Porém, esse movimento foi um aumento de Open Interest alinhado com a queda. Então, na maioria das vezes, quando há quedas fortes assim com aumento de Open Interest, a queda tem de ser violenta, assim como foi, né? Saiu já da casa ali praticamente dos 126 mil dólares e trouxe o Bitcoin até as regiões bem abaixo ali dos 81 mil dólares. Então, eu estou analisando isso, eu estou observando essa retomada de Open Interest, está legal, mas eu ainda preciso ver um pouco mais de entrada de Open Interest. O Long Shorts ainda se encontra muito alto, né? Ele estava caindo, caiu bastante ontem, caiu para 1.3 long, estava bem legal, voltou a subir, olha como está volátil, subiu para praticamente 3 long para cada short, agora diminuiu de novo, está abaixo de 2. O que nós queremos, de fato, é que haja queda nesse longs e shorts, que as pessoas comecem a shortar mais com a retomada de Open Interest que não está acontecendo. Até tivemos um aumento de Open Interest, mas não foi algo assim tão relevante, tão significativo, né? Esse gráfico aqui é numa hora, quando analisamos no diário, para ficar mais limpo, nota-se que ainda há necessidade que volte um Open Interest mais forte, assim como houve esse aumento. E aqui nós estamos ainda em um movimento bem tímido. Quando eu analiso a análise das ordens das sardinhas e das grandes instituições, basicamente esse gráfico ele representa as grandes instituições acima aqui, as ordens acima de 100k, e aqui embaixo as sardinhas, né? A ordem até 1k. Então, eu noto que as grandes instituições já estão vendendo há um bom tempo, embora agora está meio que lateralizando, e foi acho que até por isso que ajudou no Bitcoin estancar essa sangria na casa dos 80 mil dólares, né? Ele está nesse padrão lateral, isso já é positivo, mas nós precisamos que haja uma volta de interesse nessas grandes instituições em compra. E quando nós analisamos aqui, já está nesse movimento de venda há muito tempo, né? Eles já estão vendendo há alguns meses. Então, nota, é nítido que já de alguns meses eles têm feito boas vendas, né? Vendendo bastante e qualquer movimento de uma pequena entrada de capital, esse aqui é um movimento bem tímido da parte das grandes instituições, né? Já traz boas valorizações do Bitcoin, né? Nota que aqui o Bitcoin ele estava nas regiões aqui próximo dos 106 mil dólares e quando teve esse movimento de alta subiu para 118, então foi uma valorização legal, mas não foi algo ainda tão forte como já aconteceu em outros momentos, que foi onde que cravou o fundo do Bitcoin, né? O Bitcoin teve momentos que ele foi cravado, o fundo dele momentâneo foi com a retomada das grandes instituições comprando. Que é exatamente aqui. Precisei até pausar o vídeo para conseguir chegar nessas regiões aqui, para não onerar demais o vídeo. Ó, foi realmente nessas regiões aqui, ó, abril, 9 de abril de 2025, foi basicamente de abril até 23 de maio de 2025 também. O Bitcoin foi basicamente onde cravou aquele fundo daquela queda forte que trouxe o Bitcoin até os 70 mil dólares. E olha como o Bitcoin voltou a subir posteriormente, né? Vem até as regiões de 126 mil dólares aí praticamente, né? Mas o primeiro movimento de alta que já tirou o Bitcoin da casa de 70 mil e trouxe basicamente aqui até a casa dos 113 mil dólares foi alinhado com esse movimento, ó. As grandes instituições voltando a se interessar nessas ordens acima de 100k interessado, enquanto as sardinhas, ó, vendiam. Então é esse movimento que nós precisamos que haja para eu começar a acreditar que o Bitcoin pode de fato ter encontrado um fundo agora nessas regiões dos 80 mil dólares. Nós ainda estamos em extremo medo, isso é muito bom, isso é positivo, e esse indicador ele tem sido muito preciso, esse índice de medo e ganância desse site, porque na maioria, para não dizer todas as vezes, ele representou regiões de extrema relação custo-benefício, custo de compra bem atraente, bem atrativo, porque nessas regiões foram as regiões que o Bitcoin ele estava desvalorizado em relação
ao mercado convencional e não é muito diferente do cenário que estamos agora, né? O Bitcoin ele caiu bastante, ele perdeu muito valor e as pessoas estão em pânico e esse movimento são os movimentos mais importantes que eu particularmente gosto de estar exposto nesses ativos, basicamente o Bitcoin. As outras criptomoedas também é um bom investimento, porém você tem que entender que ela vai ter uma volatilidade maior. Eu, particularmente, atualmente, eu estou mais exposto em Solana, inclusive, e eu sei desse risco que eu corro, porque se o Bitcoin cair 2, 3%, a Solana pode cair 10%, mas isso já faz parte do meu gerenciamento de risco. Eu já estou 50% alocado no mercado de cripto e eu tenho 50% de caixa para, se caso o Bitcoin entregar mais quedas aí nos próximos dias, meses, eu ter um bom caixa para estar realizando. Então, para estar realizando compras, né? Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês é isso. Eu vou deixar mais uma vez aqui em cima, em alguma parte do vídeo aqui, vai estar o meu vídeo que eu postei aqui no canal, que fala basicamente dessa possibilidade, né, do 2026 ser um ano muito melhor que o 2025, ser um ano explosivo. Obviamente, isso é uma análise, uma probabilidade, é uma estatística, não é algo certo, não é certeza, porque ninguém sabe de nada no mercado, ninguém tem essa certeza no mercado. Se alguém tivesse certeza, era muito simples, você podia shortar todo o movimento de queda ou longar todo o movimento de alta. Então, o que se trata são probabilidades, estatísticas, e você tem que se preparar para, se caso o Bitcoin subir para regiões importantes, você ter a sanidade, você ter o controle emocional para realizar vendas e lucros, né? E se o Bitcoin voltar a cair, perder os fundos $80 mil, você ainda ter caixa suficiente também para fazer boas compras, focando no longo prazo, e essa é basicamente a minha estratégia. O clichê do mercado: compre aos sons de canhões e venda aos sons de violino, simples e fácil. Então, tem mais a ver com o seu mental, tem mais a ver com a sua estratégia, do que de fato uma fórmula mágica. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer, sim, nos próximos dias, uma análise completa sobre o que esperar de 2026, mas basicamente esse que eu já deixei aqui nas descrições para você assistir, já dá um bom insight, já dá um bom norte para nós podermos se preparar e ter quem sabe, um insight interessante do que pode estar acontecendo em 2026, beleza? Então, antes de mais nada, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações se você ficou até aqui, dá um like, ajuda demais aí ao crescimento do canal, eu ia ficar muito grato a você por isso. Se inscreva nas minhas redes sociais, @monetize seu dinheiro _, lá eu posto análise completa diariamente também no Instagram, e eu tenho certeza que vai acrescentar demais aí na análise de vocês aí do dia a dia, não só o Instagram, como outras redes sociais como TikTok e Facebook, entre outras, beleza? Então é isso, a gente se vê numa próxima análise.